Olá a todos e todas, esta é a 16ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. Segunda edição. Eu estou gravando de novo a aula, tendo em vista que o arquivo que eu gerei ontem, por alguma razão, perdeu o som. Que eu descobri só depois de já estar online no YouTube, um vídeo mudo, sem som nenhum. Então vamos de novo. O tópico da aula hoje é, continuando a aula precedente, da última terça-feira, o Círculo de Viena. Mas antes eu quero fazer uma retificação, que durante a correção da prova tive a minha atenção chamada pela Letícia para uma confusão que eu fiz lá atrás, na segunda aula do semestre. Eu estava explicando a distinção fregeana entre subsunção de um objeto a um conceito e subordinação entre conceitos. Os casos paradigmáticos são, para a subsunção, algo como, por exemplo, bucéfalo é um cavalo. Para a subordinação, todo cavalo é um animal herbívoro. Agora bem, ocorre que o Frege distingue três casos, três ocorrências possíveis da expressão cavalo com funções lógicas totalmente diferentes. Numa delas, cavalo é um termo singular, como quando eu digo, por exemplo, o cavalo está cansado. Num outro uso, cavalo pode ocorrer como predicado, e esse é o caso desses dois exemplos que eu acabo de mencionar. Se eu digo bucéfalo é um cavalo, ou se eu digo todo cavalo é um animal herbívoro, nos dois casos, cavalo está ocorrendo como predicado. Mas, por fim, Frege diz também eu posso usar a expressão cavalo para designar a espécie. Eu não estou falando agora de todos os cavalos, eu estou falando da espécie de animal cavalo. Eu digo o cavalo é um animal herbívoro. Agora, o cavalo aqui é um designador, não de um indivíduo singular, mas de uma espécie. O que eu fiz lá na segunda aula do semestre? Eu tomei o exemplo, o cavalo é um animal herbívoro e descuidadamente converti em todo cavalo é um animal herbívoro. E apresentei a forma lógica da proposição como sendo para todo x, se x é cavalo, então x é herbívoro. Confundindo as duas formas, aquela em que o cavalo ocorre como um designador de espécie e aquela em que ocorre como um predicado. Eu devia ter feito essa distinção, eu não fiz, eu passei de um caso para o outro como se fosse o mesmo. E eu agradeço a Letícia ter me chamado a atenção para isso. Fica registrada aqui, então, a correção. Bom, vamos lá. O Círculo de Viena, um grupo de filósofos que compreende Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Friedrich Waismann, que se reunia em Viena em torno de Schlick, não que Schlick fosse o chefe de uma escola de pensamento. Ao contrário, eu destaquei algumas características incomuns do Círculo de Viena, inclui, em primeiro lugar, o fato de que se tratava de um projeto de trabalho de equipe em filosofia. A ideia deles era gerar resultados que não tivessem que ter a assinatura de nenhum indivíduo. Então nós temos aqui uma escola que não é, como outras escolas filosóficas foram, usualmente assim se tinha um pensador e seus discípulos. Isso é a escola de Platão na academia, de Aristóteles no liceu, e assim por diante. Aqui não acontece isso. Tá? Aqui todo mundo trabalha em paridade de votos, uma espécie de assembleia. E, de fato, eles, quando tinham assuntos sobre os quais eles não tinham chegado a se pôr de acordo, eles faziam votações. Nós temos as atas das reuniões do Círculo de Viena e aparecem coisas do tipo se existem juízos a priori, se algum juízo é verdadeiro a priori, você tem tantos votaram que não e tantos votaram que sim, e assim por diante. Ou seja, as leis da natureza têm conteúdo descritivo ou prescritivo, quem votou como. Então, a primeira coisa é esse caráter de projeto de trabalho de equipe. A segunda característica que é notável é o fato de que o programa filosófico do Círculo de Viena, que teve
por razões que a gente vai ver ainda na aula de hoje, um grande impacto sobre a filosofia do século XX, é um programa que terminou por ser abandonado, não em razão das críticas de opositores, mas porque o projeto inteiro, o projeto filosófico, foi dissolvido internamente pelos próprios membros do ciclo de Viena. Então nós temos aqui a história também de uma escola filosófica que se autodissolveu. Tá? Não foram as críticas de opositores, foram os esforços dos próprios membros do ciclo de desenvolver o seu projeto que determinaram a sua superação. A terceira característica que eles herdam de Wittgenstein, compartilham com Wittgenstein, é uma concepção prática e não teórica da filosofia. Como já Wittgenstein escrevia no Tractatus, filosofia não é o nome de uma doutrina, mas de uma atividade. Assim é para os filósofos do ciclo de Viena, a filosofia é uma atividade, a atividade de esclarecimento lógico de consensos. Essa ideia é herdada inteiramente no Tractatus. De modo geral, eles herdam a filosofia do Tractatus com um detalhe. Eles suplementam o Tractatus com alguma coisa que Wittgenstein não tinha lá, que é uma indicação do que são proposições elementares. A saber, a ideia de que proposições elementares, toda proposição é uma função de verdade de proposições elementares, e proposições elementares para os filósofos do ciclo de Viena são proposições que descrevem observações. Tá? O princípio fundamental aqui é que o sentido de uma proposição é o método de sua verificação. Então eu compreendo uma proposição quando sei o que é preciso fazer para decidir se ela é verdadeira ou falsa. Ora, eu decido se ela é verdadeira ou falsa decidindo se as proposições elementares das quais ela é uma função de verdade são proposições verdadeiras ou falsas. Para isso, proposições elementares precisam ser interpretadas como proposições que descrevem experiências ou observações. Isso não estava no Tractatus, mas isso não é incompatível com o Tractatus. De resto, o próprio Wittgenstein estava desenvolvendo uma forma do princípio de verificação, como a gente pode comprovar, examinando o grande manuscrito de 1929-30, Observações Filosóficas, em que Wittgenstein modifica a definição de sentido de uma proposição que nós tínhamos no Tractatus. No Tractatus, Wittgenstein havia escrito: compreender uma proposição é saber o que é o caso se ela for verdadeira. Portanto, o sentido de uma proposição são as suas condições de verdade. Nada é dito aí sobre como nós decidimos se essas condições estão satisfeitas ou não. Para Wittgenstein, essa é uma questão empírica, a questão de como nós verificamos proposições, é tarefa para ser investigada por essa ciência empírica que é a psicologia. Em 29, as coisas mudaram de figura e Wittgenstein define agora compreender o sentido de uma proposição significa saber o que é preciso fazer para decidir se ela é verdadeira ou falsa. Portanto, o sentido de uma proposição é o método da sua verificação. Se eu não sei o que eu devo fazer para decidir se uma proposição é verdadeira ou falsa, eu de fato não compreendo a proposição. E se não é possível apresentar um método de verificação para a proposição, é porque a proposição não tem nenhum sentido. Wittgenstein ainda escreve na mesma página das Observações Filosóficas: eu preciso encontrar o caminho que leva de onde eu estou até onde a questão se decide. Tá? Essa reinterpretação do Tractatus via o princípio de verificação manifesta a presença no pensamento do ciclo de Viena de duas tradições dos quais a filosofia do ciclo representa uma espécie de confluência. Por um lado, há o legado do neocantismo. O que era o neocantismo? Eram os filósofos influenciados por Kant, que tinham que enfrentar o problema de saber o que é que da filosofia transcendental de Kant subsistia face aos desenvolvimentos científicos do século XIX e início do século XX. Por exemplo, na estética transcendental, na crítica da razão pura, Kant apresenta uma doutrina transcendental do espaço que descreve o nosso espaço como tendo as propriedades que lhe atribui a geometria euclidiana. Ocorre que ao longo de todo o século XIX foram desenvolvidas geometrias não euclidianas, geometrias baseadas em outros postulados, que são matematicamente tão legítimas quanto a geometria euclidiana. A pergunta agora era: como é que fica a filosofia transcendental? Kant vai morrer abraçado com Euclides? Ou é possível flexibilizar o a priori kantiano para admitir mais de uma geometria possível? A opção dos neocantianos é
flexibilizar o transcendental kantiano. Mesma coisa em 1905, com o surgimento da teoria da relatividade, vai por água abaixo a física newtoniana. Ora, a analítica dos princípios de Kant incorpora princípios da física newtoniana como princípio de conservação de energia. E a pergunta agora é, Kant vai morrer abraçado com Newton? Ou é possível flexibilizar? Então, em geral, o neocantismo consiste em historicizar o transcendental. Você não tem um conjunto fixo de formas da intuição e conceitos puros do entendimento, você tem uma variedade de formas e categorias que vão sendo modificadas com o desenvolvimento histórico, em particular com o desenvolvimento das ciências. Esse é um legado, a maior parte dos filósofos de Viena vem daí. Outra parte é o seguinte, a Áustria tem uma tradição filosófica própria muito diferente da alemã, que consiste basicamente no fato de que o idealismo que prevaleceu na filosofia alemã, o idealismo da tradição de Fichte, Schelling, Kant, Fichte, Schelling e Hegel, contra o qual se rebelam na Inglaterra Moore e Russell, nunca vingou na Áustria. A Áustria tem uma robusta tradição empirista, cujo nome mais importante foi, no século XIX, Ernst Mach. Para vocês terem uma ideia da importância que esse filósofo tinha para os filósofos do Círculo de Viena, quando o Círculo se constituiu em uma sociedade civil de pesquisa, com estatutos registrados em cartório, o nome oficial do Círculo de Viena era a Sociedade Ernst Mach. Mach também é a mais importante influência filosófica sobre Einstein, e é o que aproxima o pensamento de Einstein da filosofia do Círculo de Viena, da qual Einstein está, de fato, muito próximo. Tá? A última coisa que eu queria observar é que todos os filósofos do Círculo de Viena tinham formação, além da filosofia, em alguma outra área. A maior parte deles nas ciências exatas. Então, por exemplo, Schlick e Carnap vinham da física, Neurath da matemática, Hans Hahn vinha da matemática, Neurath era o cara das ciências humanas, ele era economista e sociólogo, ele é o responsável pelo interesse dos filósofos do Círculo de Viena pelas questões das ciências sociais. Bom, o princípio de verificação então estabelece o critério de demarcação entre o que faz sentido e o que não faz sentido, o que para os filósofos do Círculo de Viena, que também nisso estão seguindo o Wittgenstein, significa um princípio de demarcação entre ciência e metafísica. Tá? Aí eles tomam partido acerca de 3 dicotomias que a gente conhece desde que nós falamos de Frege: a dicotomia analítico-sintético, uma distinção lógica introduzida por Kant, e as dicotomias necessário e contingente, uma distinção metafísica que já existia antes de Kant, e a priori e a posteriori. A ideia para os filósofos do Círculo de Viena é que a distinção fundamental é analítico-sintético. Se eu quero entender a distinção necessária e contingente ou a distinção a priori e a posteriori, pois muito bem, eu explico isso em termos da distinção analítico-sintético. Essa é a distinção fundamental. E mais do que o seguinte, não tem cruzamento entre as colunas. Para Kant, por exemplo, era fundamental que houvesse juízos que são sintéticos, mas a priori. Tais eram os juízos matemáticos e filosóficos. Em troca, Schlick chegou a dizer que toda a filosofia do Círculo de Viena pode ser resumida na ideia de que, na seguinte proposição, não há juízos sintéticos a priori. Ou seja, as duas colunas, não há nenhum cruzamento entre essas duas colunas. Nós vamos ver de que importância vai se revestir isso no debate entre Quine e Carnap. Quine foi um discípulo norte-americano de Carnap, a quem se deve um importante argumento contra a dicotomia analítico-sintético, como nós vamos ver depois. Dadas essas distinções e a ideia de que a distinção mais fundamental é a distinção entre analítico-sintético, nós temos que, para os filósofos do Círculo de Viena, toda proposição com sentido é ou uma verdade ou falsidade lógica, portanto uma tautologia ou uma contradição, portanto uma proposição analiticamente verdadeira ou falsa e a priori, porque é uma proposição verdadeira em razão da sintaxe lógica da linguagem, ou é uma verdade ou falsidade empírica, uma proposição elementar, observacional, da descrição de uma experiência, de uma observação possível,
ou uma função de verdade de proposições elementares, portanto, uma proposição sintética a posterior. Tá? A distinção fundamental se entre analítico, verdadeiro por convenção, verdadeiro em razão dos significados das palavras, e sintético, verdadeiro em razão dos fatos. Tá? Por que analítico é verdadeiro em razão dos significados das palavras? Bom, por exemplo, toda instância, todo caso de P ou não P é uma proposição verdadeira em razão dos significados do vocabulário lógico, do significado dos conectivos, ou e não. Tá? Em troca, se eu digo nenhum solteiro é casado, isso é verdadeiro em razão do significado do vocabulário extralógico, significado de solteiro. Importante, para os filósofos do ciclo de Viena, a fixação do significado dos termos é nos dois casos. Trata-se do vocabulário extralógico ou do próprio vocabulário lógico convencional. Não existe um significado intrínseco e imutável da negação. A negação tem significados diferentes em sistemas lógicos diferentes. A negação na lógica clássica significa isso não é verdadeiro, simplesmente. Portanto, não é verdadeiro, portanto é falso. A negação na lógica intuicionista significa não existe demonstração, se eu digo não P, significa não existe demonstração de P. Daí não se segue que existe demonstração de não P e abandona-se o princípio do terceiro excluído, de que toda proposição é verdadeira ou falsa e não há uma terceira possibilidade. Aparece uma terceira possibilidade, que é uma proposição não ser nem verdadeira nem falsa. Além do desenvolvimento das geometrias não euclidianas e de uma física não newtoniana, no início do século XX nós vimos o surgimento de lógicas não clássicas. E isso leva os filósofos de Viena a adotarem uma forma de pluralismo lógico, que é expresso no princípio de tolerância de Carnap, que eu já comentei na aula passada. Eu repriso apenas o último parágrafo da seção que eu comentei da sintaxe lógica da linguagem. Em lógica não há moral. Todo mundo é livre para construir sua própria lógica, isto é, sua própria forma de linguagem, como bem entender. Tudo o que se requer dele é que, se quer discuti-la, ele deve anunciar seus métodos claramente e oferecer regras sintáticas ao invés de argumentos filosóficos. Isto é, apresentem-nos regras sintáticas, isso está ok, mas não argumentos filosóficos, isso não está ok. Aqui emerge, então, um traço mais polêmico da posição do Ciclo de Viena, que é a sua recusa de propor e oferecer teses filosóficas. Nós temos uma escola filosófica que não oferece nenhuma tese filosófica. Eu quero ilustrar isso agora com um outro texto de Carnap, igualmente do ano de 1934, que é a introdução dele a um artigo que ele publicou naquele ano com o título, uma pequena monografia, com o título A Física como Ciência Universal. E eu vou apresentar para vocês e comentar a introdução, que leva o seguinte título, Introdução do autor. O Círculo de Viena não pratica filosofia. O Círculo de Viena não pratica filosofia, categoricamente. Vamos lá. O leitor pode ter mais facilidade para compreender o texto que se segue se eu o faço preceder por algumas observações sobre a natureza geral das concepções sustentadas pelo Círculo de Viena, ao qual eu e meus amigos pertencemos. Eu e meus amigos. Em primeiro lugar, eu quero enfatizar que, isso está em itálicos agora, que nós não somos uma escola filosófica e não propomos quaisquer teses filosóficas. A isso será feita a seguinte objeção. Vocês rejeitam todas as escolas filosóficas até aqui porque vocês imaginam que suas opiniões são inteiramente novas. Mas toda escola compartilha essa ilusão e vocês não são exceção. Não. Existe esta diferença fundamental, será a nossa resposta. Toda nova escola filosófica, embora rejeite todas as opiniões prévias, está fadada a responder às mesmas velhas perguntas, ainda que talvez melhor formuladas. Mas nós não apresentamos nenhuma resposta às perguntas filosóficas e, em troca, rejeitamos todas as perguntas filosóficas, trate-se de metafísica, ética ou epistemologia. Pois
o que nós fazemos é análise lógica, não filosofia, análise lógica. Se essa investigação ainda deve ser chamada de filosofia, tudo bem, mas envolve excluir de consideração todos os problemas tradicionais da filosofia. Atenção, todos os problemas tradicionais da filosofia. A mesma generalidade que tem a declaração de Wittgenstein no prefácio do Tratados, quando ele diz: esse livro trata dos problemas filosóficos e mostra, como eu acredito, que a formulação desses problemas repousa sobre o mau entendimento da lógica da nossa linguagem. Na origem, prossegue Carnap, a filosofia incluía a matemática e também, até recentemente, as ciências da sociologia e da psicologia. Na época presente, esses estudos foram separados da filosofia para se constituírem em ramos independentes da ciência. No século XIX, tanto a sociologia como a psicologia se emanciparam da filosofia e se tornaram ciências autônomas. Tanto a lógica geral quanto a lógica da ciência, isto é, a análise lógica de termos e enunciados científicos, devem ser separados da filosofia da mesma maneira, com vistas a serem empreendidos, executados, de acordo com um método científico, exato e não filosófico. A lógica é o último ingrediente científico da filosofia. A sua extração deixa apenas uma confusão de problemas, de pseudo-problemas não científicos. Então, removida a lógica, que é o último ingrediente científico da filosofia, não sobra nada a não ser contrassenso. Pseudo-problemas não científicos. Os metafísicos, sejam eles defensores do monismo, do dualismo, do pluralismo, ou do espiritualismo, ou do materialismo, ou de algum outro ismo, propõem questões concernentes à essência do universo, do real, da natureza, da história, etc. Nós não propomos novas respostas, mas rejeitamos as próprias perguntas como perguntas apenas na aparência. A epistemologia alega ser uma teoria do conhecimento e responder perguntas sobre a validade do conhecimento, a base sobre a qual todo conhecimento repousa. Aqui também se encontram muitas respostas de diferentes ismos: realismo ingênuo e crítico, idealismo subjetivo, objetivo e transcendental, solipsismo, positivismo, etc. Tem muitas respostas diferentes. Nós não fornecemos nenhuma resposta nova, mas rejeitamos as próprias perguntas, pois nos parecem ter o mesmo caráter que as da metafísica. O quadro se altera se as questões são formuladas não como questões filosóficas, mas como uma investigação psicológica sobre a origem do conhecimento. Nessa forma, a questão é própria à ciência e pode ser investigada pelos métodos empíricos da psicologia. Mas tal resposta não tem nada a ver com as teses filosóficas e os ismos antes mencionados. Se entende por epistemologia a análise puramente lógica, não metafísica, a nossa obra, então, cai sob essa classificação, nosso trabalho. A ética suscita a pergunta da base de validade de padrões morais, princípios de valor e da especificação de normas válidas. Respostas são dadas por idealistas, utilitários, intuicionistas, etc. Aqui, de novo, nós rejeitamos as próprias perguntas em razão de seu caráter metafísico. O quadro se altera se se trata de investigações psicológicas ou sociológicas das ações e juízos morais da humanidade. Tal método certamente é científico e não está sujeito a objeções, mas os seus resultados pertencem às ciências empíricas da psicologia e da sociologia, e não à filosofia. É melhor evitar o termo ética para tal investigação, de maneira a investigação empírica sobre ações e juízos morais da humanidade, evitar chamar de ética isso para evitar confusão com a ética normativa ou regulativa, aquela que a filosofia pretendeu desenvolver. Em contraposição a todos os tópicos precedentes, o nosso próprio campo de investigação é o da lógica. Aqui se encontram problemas de lógica pura, isso é, problemas acerca da construção
de um sistema lógico e matemático com o uso da lógica simbólica. E mais, os problemas da lógica aplicada ou lógica da ciência, isto é, a análise lógica de termos, enunciados e teorias próprios aos diferentes departamentos da ciência. A análise lógica da física, por exemplo, introduz os problemas da causalidade, da indução, da probabilidade e o problema do determinismo, entendido como uma pergunta acerca da estrutura lógica do sistema das leis físicas, em divórcio de quaisquer questões metafísicas e da questão ética da liberdade da vontade. A análise lógica da biologia, por sua vez, envolve o problema do vitalismo, para dar um exemplo, mas aqui de novo numa forma livre de metafísica, isso é, com uma pergunta sobre as relações lógicas entre termos ou leis biológicos e termos ou leis físicos. Na psicologia, a análise lógica envolve, entre outras coisas, o assim chamado problema da relação entre corpo e mente. Aqui também, numa forma de uma pergunta não metafísica, que trata não da natureza essencial de dois domínios do ser, mas das relações lógicas entre os termos ou leis da psicologia e os da física, respectivamente. Em todas as ciências empíricas, por fim, a análise lógica envolve o problema da verificação. Não com uma pergunta acerca da essência da verdade ou da base metafísica da validade de enunciados verdadeiros, mas com uma questão acerca das relações inferenciais lógicas entre enunciados em geral e os assim chamados enunciados de observação ou protocolares. Dessa maneira, usamos a análise lógica para investigar enunciados das diversas espécies próprios aos diferentes departamentos da ciência. Os enunciados da filosofia tradicional também podem ser submetidos ao mesmo tratamento. O resultado é revelar a ausência daquela relação lógica de implicação com enunciados empíricos, e em particular com enunciados de observação, cuja presença é uma condição necessária para a verificabilidade dos enunciados em questão, e por conseguinte é usualmente com justiça exigida em todos os resultados de um procedimento científico. Todos os enunciados pertencentes à metafísica, à ética regulativa e à epistemologia metafísica têm este defeito, que eles não são verificáveis e, por conseguinte, não são científicos. No Círculo de Viena, estamos acostumados a descrever tais enunciados como contrassensos, seguindo Wittgenstein. Essa terminologia deve ser entendida como implicando uma distinção lógica e não, por exemplo, psicológica. Seu uso visa afirmar apenas que os enunciados em questão não possuem certa característica lógica comum a todos os enunciados propriamente científicos. Todavia, nós não pretendemos afirmar a impossibilidade de associar quaisquer concepções ou imagens a esses enunciados logicamente inválidos. Concepções podem ser associadas com qualquer combinação arbitrária de palavras, e enunciados metafísicos são ricamente evocativos de associações e sentimentos, tanto em seus autores quanto em seus leitores. É precisamente essa circunstância, que parece então fortemente fazer sentido, que torna o reconhecimento do seu caráter não científico tão difícil. Na filosofia tradicional, as várias concepções que foram propostas às vezes são uma mescla de elementos metafísicos e componentes lógicos. Assim, os resultados da análise lógica da ciência no nosso círculo seguidamente exibem alguma semelhança com posições filosóficas definidas, especialmente quando essas são negativas. Assim, por exemplo, a nossa posição se relaciona com a posição do positivismo, que, como nós próprios, rejeita a metafísica e exige que todo enunciado científico seja baseado em e irredutível a enunciados de observações empíricas. Por essa razão, muitas pessoas, e mesmo nós ocasionalmente, se referiram à nossa posição com o nome de positivismo, ou neopositivismo, ou positivismo lógico. O termo pode ser empregado desde que se compreenda que nós concordamos com o positivismo apenas em seus componentes lógicos, mas não fazemos quaisquer asserções sobre se o dado é real e o mundo físico aparência ou vice-versa, pois a análise lógica mostra que tais afirmações pertencem à classe dos pseudo-enunciados não verificáveis.
As nossas concepções também se relacionam de maneira semelhante às do empirismo, pois seguimos aquela teoria ao rejeitar juízos a priori. A análise lógica mostra que todo enunciado ou é empiricamente verificável, na base de enunciados de observação, ou é analítico ou autocontraditório. Por essa razão, nós fomos ocasionalmente classificados por nós mesmos e por outros como empiristas. O texto que se segue é um exemplo da aplicação da análise lógica para a investigação das relações lógicas entre os enunciados da física e os da ciência em geral. Se seus argumentos estão corretos, todo enunciado da ciência pode ser traduzido na linguagem física. Essa tese, chamada fisicalismo por Neurath, é aliada à tese do materialismo, que filósofos respeitáveis, pelo menos na Alemanha, se em outros países também eu não sei, usualmente consideram com horror o materialismo. Aqui, de novo, é necessário compreender que o acordo se estende apenas aos componentes lógicos do materialismo. A questão metafísica, os componentes metafísicos que se ocupam de questões sobre se a essência do mundo é material ou espiritual, estão completamente excluídos da nossa consideração. Na seção final, se verá que o materialismo metódico e o positivismo metódico não são incompatíveis. Na terminologia que estivemos usando aqui, isso é equivalente a dizer os componentes lógicos do positivismo e do materialismo são mutuamente compatíveis. Esse mesmo exemplo mostra quão grande é a necessidade de cuidado ao classificar as opiniões do Círculo de Viena sob qualquer dos antigos ismos. Entre a nossa concepção e qualquer dessas concepções tradicionais, não pode haver identidade, mas, no máximo, acordo quanto aos componentes lógicos, pois, e em itálicos novamente, nós fazemos análise lógica, mas não filosofia. Então aqui está uma escola filosófica que não tem uma filosofia a propor, que tem apenas métodos para propor, métodos para fazer o quê? Para fazer análise lógica. Bom, o principal domínio de aplicação desses métodos de análise lógica foi a análise lógica do discurso da ciência, como é ilustrado já pelos exemplos que dá Carnap. E se vocês derem uma olhada no manifesto do Círculo de Viena, nós temos esse texto numa tradução para o português, que foi feita pelo professor Fernando Pio de Almeida Fleck, um professor de filosofia medieval. Fez uma excelente tradução, está lá no Dropbox, o título é A Concepção Científica do Mundo, o Círculo de Viena. Esse documento foi redigido a 6 mãos por Rudolf Carnap, Otto Neurath e Hans Hahn, e oferecido a Moritz Schlick como uma espécie de homenagem por ocasião da decisão de Schlick de não aceitar o prestigioso convite para se tornar professor da Universidade de Berlim, com a decisão de permanecer em Viena para permanecer trabalhando nesse trabalho de equipe com os seus colegas no Círculo de Viena. Não se sabe se foi a melhor escolha para Schlick. O Schlick morreu jovem ainda, com pouco mais de 40 anos, assassinado nas escadarias da Universidade de Viena por um estudante mentalmente desarranjado. Vale a observação como uma anotação sobre a periculosidade de ensinar filosofia. Pois muito bem, se vocês derem uma olhada no manifesto do Círculo de Viena, na Concepção Científica do Mundo, lá vai ter um momento em que eles enumeram os problemas em aberto, os problemas aos quais eles pretendem dedicar sua atenção nos anos subsequentes. E essa lista é assim. Os problemas consistem em problemas de fundamentos da aritmética, fundamentos da física, fundamentos da geometria, fundamentos da biologia e da psicologia, fundamentos das ciências sociais. O que isso quer dizer? Que essencialmente, e aqui é a primeira coisa que eu quero dizer sobre o legado do Círculo de Viena para a filosofia do nosso tempo. Essencialmente, o projeto do Círculo de Viena é fazer filosofia da ciência, fazer o que nós hoje chamamos filosofia da ciência. E o que nós hoje chamamos filosofia da ciência é o principal legado do Círculo de Viena, a filosofia do nosso tempo. Agora bem, a filosofia da ciência é entendida como uma análise lógica do discurso da ciência. E essa análise lógica tem o seu ponto de partida no problema que é por onde toda a filosofia da ciência forçosamente deve começar, o problema da indução, tal como ele foi formulado por Hume, paradigmaticamente,
no Tratado da Natureza Humana. Qual é que é o problema da indução? O problema é o seguinte, nenhum conjunto de observações empíricas, não importa quão amplo seja, implica uma lei geral. Tem razão? Digamos que eu tenho f de A, e tenho f de B, f de C, f de D, e assim por diante, f de ômega. Todas essas proposições singulares podem ser verdadeiras, e ainda assim não ser verdadeiro que todo x é f. Portanto, todo xf não se segue de f de A, f de B, f de C. Então, a menos que A, B, C, etc. sejam todos os x. Portanto, exceto quando nós estamos às voltas com um universo finito e inteiramente acessível, uma proposição quantificada universalmente não é verificável. Nota que, em troca, ela é facilmente refutável. Se eu digo que todo x é f e tenho um A qualquer que não é f, eu refutei a proposição. Eu sei que ela é falsa. Mas não importa quão grande o número de observações que eu fizer, a menos que o universo seja finito e eu tenha a oportunidade de observar todos os constituintes desse universo, eu não tenho verificação. Dada a dualidade dos quantificadores, nós temos a situação simétrica inversa para o quantificador existencial. Se eu digo algo é f, para provar isso aí, para mostrar que isso é verdadeiro, me basta exibir um A que é f. Para refutar isso, eu precisaria percorrer todo o universo e constatar que nenhum elemento desse universo é f. O que, de novo, suporia um universo que é, 1, finito e 2, inteiramente acessível. Bom, o problema de que enunciados universais não são verificáveis se torna um problema agudo para a filosofia da ciência quando nos damos conta que leis científicas têm o caráter de enunciados universais. De fato, o caráter de enunciados condicionais universais. Eis aqui a forma geral de uma lei científica. Para todo x, se x é f, então x é g. Por exemplo, todo corpo aquecido dilata. Para todo x, se x é um corpo aquecido, então x dilata. Ora bem, isso é confirmado por cada corpo aquecido que dilata, um A que é F e é G, e seria refutado se nós tivéssemos um A que é F e não é G. Mas dizer que eu tenho um A que é F e é G, que eu tenho um B que é F e é G, e assim por diante, não importa quão grande seja esse conjunto, ainda é possível que todo F e G seja falso. Portanto, o conjunto das nossas observações não é suficiente para verificar as leis da ciência. Ora, aqui tem um embaraço bastante agudo. Segue-se que as leis da ciência não são verificáveis. Ora, o princípio de verificação define que o significado de uma proposição é o método da sua verificação. Se não há método de verificação para as proposições das leis da ciência natural, então as leis da ciência natural não são verificáveis. Isso é extremamente embaraçoso, a ponto de que só há 2 filósofos que, digamos assim, aceitaram, recebendo no peito esse resultado, aceitaram o resultado que consiste em recusar o caráter descritivo e condições de verdade às leis da ciência. Foi o que Wittgenstein fez no tratado, ao tratar as leis da ciência como prescrições metodológicas, prescrições sobre como organizar uma descrição completa do mundo, constituída por enunciados empíricos testáveis na experiência, e do mesmo modo Schlick aceitou isso aí. Para Carnap e todos os demais foi demais aceitar. Não vai dizer que justamente as leis da ciência, a ciência é o nosso paradigma de conhecimento objetivo, que elas não têm valor de verdade, isso é inaceitável. Antes, rever a noção de verificação e flexibilizá-la. E a proposta de Carnap foi aceita pelos demais membros do Círculo de Viena, excetuado Schlick, foi introduzir uma noção mais flexível do que a noção de verificação, que é a noção de confirmação. A ideia é o seguinte: o conjunto de observações que nós temos de objetos que são F e são G confirma a hipótese que todo F é G, embora não a verifique ainda. Intuitivamente, todo A que é F e é G, para cada objeto que é F e é G, digamos, eu estou testando a hipótese de que todos os corpos são pretos. Intuitivamente, cada corvo preto
confirma essa hipótese. E o que significa dizer confirma? Não é mostra que ela é verdadeira, mas nos dá uma razão para pensar que ela é verdadeira. E intuitivamente, quanto mais casos positivos eu tenho da hipótese, melhor confirmada ela está. O que se traduz assim, mais provável ela é. Carnap é autor de um livro sobre os fundamentos da indução e da probabilidade. E a ideia é que nós chamamos probabilidade de uma teoria empírica não é outra coisa que o grau da sua confirmação. Então, a ideia intuitiva de quanto mais casos positivos eu tiver, mais provável a hipótese é, se traduz assim, quanto mais casos positivos eu tenho, maior é o grau de confirmação da hipótese. Mas confirmação não é verificação. Então, revê-se, e ao invés de dizer que o sentido de uma proposição é o método da sua verificação, substitui-se verificabilidade por testabilidade, onde uma teoria científica pode ser testada e o veredito do teste podem ser dois. Ou a teoria é refutada e nós a abandonamos, ou ela é confirmada e nós continuamos mantendo a teoria até que uma refutação ocorra. Tá? Essa é a noção de confirmação. Resta agora definir a relação de confirmação entre hipótese científica. Todas as leis são, portanto, hipotéticas, são suposições que nós fazemos sobre a estrutura do universo, do domínio que estamos investigando, os seres vivos, no caso da biologia, assim por diante, os sistemas sociais, no caso da sociologia, etc. As nossas hipóteses são, portanto, testáveis, e o veredito do teste é a refutação ou a confirmação da hipótese, mas a confirmação não equivale ainda à verificação. Supõe-se que a relação entre hipótese e enunciado de observação seja uma relação lógica. Em que consiste essa relação? A ideia intuitiva é que a relação é a instanciação, isso é o caso positivo da hipótese. O primeiro pensador a propor uma definição de confirmação foi o lógico e matemático francês Jean Nicot, num ensaio sobre probabilidade e indução. E a proposta de Nicot é a seguinte: se eu tenho que todo corvo é preto, essa hipótese é confirmada por cada corvo preto, confirma essa hipótese. Um corvo não preto a refuta, e um não corvo, seja preto ou de outra cor, nem confirma nem refuta. Então nós temos 4 casos que correspondem às 4 linhas da tabela de verdade do condicional. Nós temos confirmação na primeira linha, refutação na segunda e casos irrelevantes ou neutros na terceira e na quarta. Ora, essa ideia de que há casos irrelevantes ou neutros foi impugnada por um filósofo, uma geração mais jovem, mas associado igualmente ao ciclo de Viena, o filósofo alemão Carl Gustav Hempel, nos seus estudos sobre a lógica da confirmação. Hempel nota aí o seguinte: olha, não pode haver casos neutros. Logicamente não pode haver casos neutros, dada a relação de equivalência que há entre todo corvo é preto e todo não preto é não corvo, que é a lei de contraposição. Se P implica Q, então não Q implica não P. Portanto, se todo corvo é preto, todo não preto é não corvo. Essas duas proposições são equivalentes, você tem exatamente as mesmas condições de verdade. Se tem as mesmas condições de verdade, tem que ter as mesmas condições de confirmação, é a ideia de Hempel. Por quê? Porque a confirmação de uma hipótese não pode depender de como ela é formulada, se ela é formulada no modo direto ou no modo contrapositivo. Segue-se daí que se um corvo preto confirma a hipótese de que os corvos são pretos, um não preto, não corvo, confirma a hipótese de que os não pretos são não corvos e, portanto, que os corvos são pretos. Hempel chama isso a condição de equivalência. E pode se expressar assim: tudo que confirma uma hipótese confirma toda e qualquer hipótese logicamente equivalente. Tá? Então, dada a equivalência de todo corvo é preto e todo não preto é não corvo, parece natural impor a condição de equivalência como condição de adequação material para toda definição de confirmação. Mas, problema suscitado pela primeira vez pelo filósofo norte-americano Nelson Goodman. Espera aí um pouquinho. Nós queremos que uma confirmação de uma hipótese, por exemplo, de que todos os corvos são pretos, seja uma confirmação da hipótese de que os corvos são pretos e não de outra cor. Isto é, nós queremos que uma confirmação de uma hipótese não seja também, ao mesmo tempo, uma confirmação da hipótese contrária. O que é contrário? Estamos às voltas com a distinção aristotélica entre contrários e contraditórios.
O contraditório de todo corvo é preto é algum corvo não é preto. Isso não é o caso, nem todo corvo é preto. Isso é o contraditório. O contrário é nenhum corvo é preto, ou todo corvo é não preto. Ora, o problema, nota Hempel, é o seguinte: todo corvo é preto é equivalente a todo não preto é não corvo. Mas os contrários dessas duas proposições são muito diferentes. O contrário de todo corvo é preto é todo corvo é não preto. O contrário de todo não preto é não corvo, tá? Todo não corvo é preto. Mas o contrário de todo corvo é preto, que era todo corvo é não preto, equivale a para todo x. Se x é preto, x não é corvo. E o contrário de para todo x, x é não corvo, x é preto. O contrário, perdão, de para todo x, se x é não preto, x é não corvo, é para todo x, se x é não preto, x é corvo. Que é equivalente a para todo x, se x não é corvo, x é preto. Qual é que é o problema agora? É que a confirmação de todo não preto é não corvo por um não corvo não preto satisfaz o contrário de todo corvo é preto. A saber, todo não corvo é preto. Tá? Portanto, ao contrário da confirmação de todo corvo é preto por um corvo preto, a confirmação de todo corvo é preto por um não preto não corvo não é confirmação seletiva, porque não permite escolher entre a hipótese de que todos os corvos são pretos e a hipótese de que todos os corvos não são pretos. Tá? Precisamos de uma noção mais restritiva de confirmação, portanto, que exclua que a confirmação de uma hipótese seja, ao mesmo tempo, a confirmação da hipótese contrária. E essa é a noção de confirmação seletiva. Ora, a noção de confirmação seletiva não obedece à condição de equivalência. Então, Goodman restaura a definição de Janicot. A confirmação de todo corvo é preto ocorre quando tem um corvo preto, e a refutação ocorre quando tem um corvo não preto. Escolhi frontalmente com a maneira como Hempel tinha tentado resolver o seu paradoxo. Hempel tinha notado que existe um paradoxo no fato de você confirmar a hipótese de que todos os corvos são pretos com um não preto não corvo, porque se cada corvo preto confirma a hipótese de que todos os corvos são pretos, uma folha verde, sendo um não preto não corvo, confirma a hipótese de que os não pretos são não corvos e, portanto, que os corvos são pretos. Para provar que os corvos são pretos, eu exibo uma folha verde. Ou, sem sair de casa, eu confirmo a hipótese de que os corvos são pretos apontando a cor dos livros na biblioteca, exibindo um livro vermelho, um livro amarelo e assim por diante. A solução de Hempel é que esses casos, como diz o Goodman, as perspectivas para fazer ornitologia sem se molhar na chuva nunca foram tão promissoras. Você testa uma hipótese sobre a plumagem dos corvos, examinando a cor dos livros na sua biblioteca. Mas Hempel respondeu a isso dizendo o seguinte: não é que esses casos não sejam confirmatórios, eles logicamente são confirmatórios. Eles epistemologicamente são irrelevantes, por quê? Em razão da informação antecedente de que nós já dispomos. Eu sei que o objeto em questão é uma folha, então o fato de ser verde ou de outra cor é irrelevante, tá? Porque não vai acrescentar nada ao meu conhecimento. O meu problema seria se eu estivesse na presença de um corvo que não é preto. Por isso poderia refutar a minha hipótese. Mas algo que não é corvo não vai refutar a minha hipótese em qualquer caso, porque o antecedente sai falso e o condicional é trivialmente verdadeiro. Portanto, é o conhecimento antecedente que me leva a descartar certos experimentos. Se eu estou testando a hipótese de que um sal de sódio em combustão emite uma chama amarela, então se eu já sei que um certo composto não é sal de sódio, não me interessa pôr em combustão. Por quê? Porque o único caso que eu poderia ter a refutação da minha hipótese seria eu pôr em combustão um sal de sódio e ele emitir uma chama de outra cor. Mas como diz o Hempel, imagine que em troca eu quero saber se um composto que eu não sei o que é ou não é sal de sódio. Tá? Para decidir se eu ponho em combustão. Se emitir uma chama amarela, eu digo o meu veredito é sal de sódio. Se emitir uma chama de outra cor, o meu veredito não é sal de sódio.
Então, o que Hempel diz é o seguinte: é a informação antecedente que interfere no nosso juízo sobre se uma confirmação é relevante ou não. Mas o estado do nosso conhecimento, as informações antecedentes que nós temos, não deve afetar o juízo sobre se uma relação lógica ocorre. Imaginem que ao invés de uma folha verde eu estivesse diante de um pássaro que eu não sei se é corvo ou outra coisa, azul. Agora é bom examinar com atenção esse objeto, esse indivíduo que eu estou observando, porque se se tratar de um corvo, está refutada a minha hipótese. Se se tratar de uma gralha, não é irrelevante que seja azul. Então, aqui, como eu não tenho informação antecedente, o caso se torna relevante. Então, o ponto do Hempel não é que os cientistas façam lobotomia para esquecer o que eles já sabiam, mas e percam tempo examinando coisas que não são corvos, e computando laboriosamente um livro amarelo e um sapato marrom e assim por diante, mas simplesmente que nós não permitamos que o estado da nossa informação interfira num juízo puramente lógico sobre se uma relação de confirmação ocorre ou não ocorre. Tá? O que a noção de confirmação seletiva de Goodman fez foi mostrar que a confirmação, tal como definida por Hempel, não é confirmação suficiente porque não é seletiva, isso não permite escolher entre uma hipótese e a sua contraditória. A virtude da noção de confirmação seletiva é que ela mostra que existe uma base lógica para a intuição que o Hempel tinha caracterizado como uma mera ilusão psicológica causada pela interferência de informação antecedentemente adquirida sobre o juízo se há ou não há uma relação de confirmação. Em troca, o que o Goodman mostra que é uma base lógica para pensar que a terceira e a quarta linha da tabela de verdade podem ser casos em que o condicional é verdadeiro, mas não são casos em que ocorre confirmação. As condições da confirmação não coincidem com as condições de verdade do condicional. Portanto, confirma-se a ideia inicial de Jean Nicot, lá no escrito dele de 1923, de que a confirmação de todo corvo é preto por um corvo preto e sua refutação por um corvo não preto são, cito Nicot, os dois únicos modos diretos em que um fato pode influenciar a probabilidade de uma lei. Bom, Goodman tinha chegado até aí quando ele examinou um cenário um pouco diferente, que vai representar a última batalha travada no campo do projeto de uma lógica da confirmação. Vai ser, de fato, o encerramento desse projeto. Não por uma crítica adversa de um adversário, inimigo do Silvio de Viana, mas por alguém que está trabalhando dentro do programa e tentando desenvolvê-lo. Depois de ter considerado a hipótese que nós estamos na iminência de ter que escolher entre uma teoria e a sua contrária, vejam bem, isso é uma situação que raramente vai se produzir. Né? Normalmente o cientista tem que escolher entre a hipótese todo corvo é preto e a hipótese nem todo corvo é preto. Vai ser raro escolher entre uma hipótese e a sua contrária. Todo corvo é preto e nenhum corvo é preto. Mas, logicamente, isso é uma situação possível, e é a possibilidade dessa situação que levou Goodman a introduzir o requisito de confirmação seletiva. Bom, o próximo passo que ele faz é reminiscente de alguma coisa que nós já encontramos em Russell e em Wittgenstein, quando Wittgenstein retorna à filosofia, em Some Remarks on Logical Form, que é a consideração de uma situação em que eu tenho duas proposições que são incompatíveis entre si, mas cuja incompatibilidade não é nem a relação lógica de contraditoriedade, nem a relação lógica de confirmação. Desculpe. Nem a relação lógica de contraditoriedade, nem a relação lógica de contrariedade. As proposições são incompatíveis, mas a incompatibilidade não é analítica, mas sintética. Digamos que eu tenho uma proposição que diz que todo corvo é preto e uma proposição que diz que todo corvo é azul. Todo corvo é azul não é nem o contraditório nem o contrário de todo corvo é preto. Mas é incompatível. Se é preto não é azul, se é azul não é preto. É a espécie de incompatibilidade que Russell chamou de incompatibilidade sintética. E o que Goodman mostra é que nem a noção de confirmação de Hempel, nem a noção de confirmação seletiva introduzida por ele próprio, Goodman, dão conta da incompatibilidade sintética. Ele explica isso num artigo de 1946, está lá também na nossa bibliografia, intitulado A Query on Confirmation.
Em 1946, Goodman se limita a descrever a possibilidade do problema e deixa a questão em aberto. Há uma dificuldade para a teoria da confirmação. Entre 46 e o início da década de 50, Goodman fez outras coisas em filosofia, mas em 53 ele aceitou um convite para dar um ciclo de conferências em Londres e aproveitou a ocasião para voltar a examinar os problemas da lógica da confirmação no estado em que ele os havia deixado com a Query on Confirmation. E o que ele faz agora é introduzir um exemplo fictício, mas também uma possibilidade lógica, de impasse na escolha de uma teoria científica e a sua contraditória. Tá? Para isso ele introduz um predicado arbitrariamente introduzido e nos propõe que consideremos o seguinte cenário. Suponhamos que nós estamos testando a hipótese de que toda esmeralda é verde. Esse é o exemplo de Goodman. Estritamente falando, do ponto de vista da mineralogia, não é um bom exemplo, porque esmeraldas são verdes por definição, porque esmeraldas são berilos verdes, assim como safiras são berilos azuis e rubis são berilos vermelhos. Portanto, é analítico e não sintético que toda esmeralda é verde. Mas isso é irrelevante para a questão lógica que o Goodman está suscitando. A questão lógica consiste na seguinte consideração. Se eu estou testando a hipótese de que toda esmeralda é verde, cada esmeralda observada até aqui, sendo uma esmeralda verde, confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes. Tá? Agora, suponhamos o seguinte predicado arbitrariamente inventado por Goodman. Seja Verzul o conjunto das coisas examinadas até aqui que são verdes e das coisas não examinadas até aqui que são azuis. Então, Verzul. É Verzul todo x tal que x foi observado até aqui e é verde, ou não foi observado até aqui e é azul. Ora, se cada esmeralda verde confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes, cada esmeralda observada até aqui, sendo uma esmeralda Verzul, porque é verde observada até aqui, confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verzuis. Mas as duas hipóteses, toda esmeralda é verde e toda esmeralda é Verzul, são incompatíveis. E a incompatibilidade emerge quando nós projetamos a hipótese. O que é projetar a hipótese? É formular uma expectativa acerca dos casos ainda não observados. A projeção da hipótese de que toda esmeralda é verde me leva a esperar que a próxima esmeralda seja, como as precedentes, verde. Mas a projeção da hipótese de que toda esmeralda é Verzul me leva a esperar que a próxima esmeralda seja como as anteriores Verzul. Mas se ela for Verzul, ela será azul e não verde. Portanto, as duas hipóteses são incompatíveis, elas colidem na projeção. Nós precisamos escolher uma delas, mas como é que nós vamos escolher entre uma delas? Do ponto de vista lógico, elas estão em paridade de condições. Dada a definição de confirmação, mesmo a de confirmação seletiva, ambas as hipóteses são confirmadas, e mais, são confirmadas até aqui pela mesma classe de casos positivos, o que significa dizer que, do ponto de vista quantitativo, elas terão o mesmo grau de confirmação por qualquer métrica da confirmação, portanto, por qualquer teoria da probabilidade que nós adotemos. E, no entanto, elas são incompatíveis, uma escolha se impõe e a lógica não nos fornece nenhum recurso para resolver esse conflito. Muito bem, nós vamos ver na próxima aula qual é a solução que Goodman propõe. O que eu antecipo apenas é que, como a incompatibilidade não é uma incompatibilidade lógico-formal, a solução não vai poder ser lógico-formal, o que significa que abandona-se o projeto de uma lógica formal da confirmação. O que Goodman provou em 1953 é que a lógica da confirmação não pode ser lógica formal. Assim, a ruína, vem abaixo o projeto de uma lógica da confirmação, que era a viga mestra da filosofia da ciência do Círculo de Viena. Esse resultado é aceito por todo mundo. Quando Hempel republica os seus estudos sobre a lógica da confirmação, ele põe lá um pós-escrito dizendo, olha, o professor Nelson Goodman suscitou este problema aqui,
E a dificuldade suscitada por Goodman mostra que não pode haver uma lógica da confirmação. Encerra-se um capítulo na história da filosofia. A filosofia da ciência vai ter que ter uma fisionomia muito diferente quando ela deixar de ser concebida como análise lógica do discurso da ciência e passar a ser concebida seguindo as diretrizes delineadas por Goodman na solução do seu problema, o problema que ele chamou o novo enigma da indução, que é o tópico da próxima aula. Até lá, bom fim de semana para todos.